Seja bem-vinda a mais uma aula do Realize. Hoje eu vou trazer um tema que é dúvida de todo mundo. Eu acho que todas nós passamos por isso em alguma área das nossas vidas, que se chama procrastinação. Quem é que está aqui nessa sala que não procrastina? Eu vou perguntar o contrário, porque eu acho que não vai ter nenhuma pessoa que vai falar eu não procrastino em nada. A gente não tem essa pessoa que não tenha um pingo de procrastinação, eu ainda não conheci nenhuma. Então todos nós procrastinamos alguma coisa na vida. É loucura vocês acharem que tem alguém que não procrastina nada. Para vocês terem uma ideia da profundidade, esses dias eu vi um vídeo do Joel J no YouTube falando que ele procrastina. Então, queridas, todo mundo procrastina, tá? Se até o Joel J procrastina, então todo mundo procrastina. Mas isso não deve ser uma sentença, nem muito menos algo que vai nos fazer aceitar. Então tá, então se o Joel J procrastina e a Tayla procrastina, olha eu muito audaciosa me colocando na mesma posição, mas não é isso. Eu também posso procrastinar e tá tudo bem. Não. Hoje eu quero explicar para vocês de uma forma mais profunda o porquê nós procrastinamos. É claro que existe uma explicação comum que eu também vou dar. Por exemplo, do Joel J, ele falou que ele procrastina as tarefas menos importantes. Então, meio que ele escolhe o que ele vai procrastinar. Faz sentido? Ele pega ali, por exemplo, hoje eu tenho que lavar meu carro, mas eu também tenho que gravar um podcast. Então, ele procrastina lavar o carro e grava o podcast. Ele, na verdade, ele escolhe bem aquilo que ele quer fazer, que vem muito de encontro ao que a gente sempre ensina também no Realize. Vamos lá, vamos selecionar o que é mais importante, entender o que é mais importante. Não dá para fazer tudo, é impossível. A gente precisa ter uma rotina inteligente, uma agenda inteligente que seja produtora de resultados. Eu preciso prestar atenção na minha agenda, na minha rotina, no meu dia a dia mesmo, gente. Tipo, o dia a dia normal. Eu falo, peraí, esse meu dia a dia normal, ele produz resultado ou não? Só que, ok, até essa fase, eu acho que é compreensível para todo mundo que está aqui, é algo que a gente sempre comenta no Realize, mas eu quero descer mais fundo. E quando a procrastinação vem por uma raiz mais profunda? E quando não é bem procrastinação, é autossabotagem? E quando a procrastinação está só naquela tarefa, ou naquelas coisas que você sabe que você precisa fazer, que vão fazer você evoluir, subir de nível, passar para o próximo degrau da escadinha. E quando é autossabotagem? Diferente. Não é uma questão de escolha, é uma questão de eu não consigo fazer. Eu simplesmente adio sempre que chega na hora. Todo dia eu coloco na minha agenda que eu preciso, sei lá, vou dar um exemplo, gravar um vídeo. E aí todos os dias eu arrumo outra coisa para fazer no lugar de gravar um vídeo. Mas já tem um mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses que eu tô fazendo isso. Então será que é procrastinação ou será que é autossabotagem? Pegou? Eu quero trazer para vocês quando é autossabotagem e por que isso acontece. Vou compartilhar minha tela aqui, trazer um material aqui para vocês, depois esse material fica na aula, tá? Para você baixar se você quiser, porque temos perguntas aqui no final que eu acho interessante de vocês responderem para trazer a aula para fazer sentido, né? A aula para cada uma de vocês. Então, eu quis criar um exemplo. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho um nome carinhoso para as alunas quando chegam aqui, e esse nome é Martinha, a Marta. Para quem é do mundo do empreendedorismo sabe que a gente precisa criar uma persona, e o nome da persona do Realize é Marta. E eu quis criar uma história para que você entenda. A Marta, pensa na Marta, ela sempre foi uma mulher forte e batalhadora. Desde muito nova aprendeu que se não fosse ela, ninguém faria nada por ela. Na infância, viveu uma dor silenciosa. O pai não era presente. Cresceu sem sentir o carinho e o reconhecimento dele. Esse vazio trouxe a sensação de rejeição e de não ser boa o suficiente. A mãe, sobrecarregada, repetia sempre as mesmas frases. Você precisa lutar para ter tua independência. Nunca dependa de homem nenhum.
Se você não fizer perfeito, ninguém vai te valorizar. Com palavras críticas e exigentes, a mãe queria preparar Marta para a vida, mas acabou plantando crenças profundas. Que amor sempre vinha com cobrança, que nada que ela fizesse seria suficiente e que para sobreviver precisaria carregar o mundo nas costas. Do 0 aos 12 anos tem a formação da nossa identidade. São as crenças limitantes plantadas através de experiências familiares e palavras repetidas. Na adolescência, a Marta já precisava trabalhar, assumindo responsabilidades que não eram dela, como ajudar na casa. E na vida adulta, ela segue padrões repetidos, insegurança, cobrança interna, que se manifestam através de autossabotagem e procrastinação. Adulta, a Marta tem um pequeno negócio, como muitas aqui. Sonha em crescer, faturar mais, viajar com o marido, viver uma vida equilibrada. Mas a realidade é outra. Ela se sente presa em dívidas, frustrada porque nunca conseguiu juntar dinheiro, sobrecarregada porque acha que tudo depende dela. O mais doloroso é que Marta sabe o que precisa fazer. Ela sabe que precisa postar, gravar vídeos, investir em marketing. A Marta já fez cursos, já estudou, mas ela nunca aplica. No fim do dia, se pega rolando o Instagram por horas, vendo a vida das outras pessoas e pensa: mais um dia eu não fiz nada, eu nunca consigo, eu nunca termino nada. E aí a minha pergunta para vocês: por que você acha que a Marta procrastina? Quem aqui tem empresa e sabe o que precisa fazer? Já estudou o que precisa fazer? Vive vendo vídeos e podcasts na internet, comprou curso, fez o curso. Não tem nada de novo que você precise saber por fora. A solução não está numa nova teoria ou num novo processo, num novo produto, numa nova técnica de marketing infalível. A verdade é que você nunca aplicou nenhuma, com constância, com consistência. Ou você não faz, ou você começa, faz uma semana e para no meio do caminho. Alguém aqui já viveu isso? Ok. O mesmo vale para a saúde. Quantas vezes? Saúde. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Com a internet hoje em dia ficou tão fácil, né, gente? Eu preciso comer menos do que eu gasto, eu preciso ir para academia, eu preciso fazer uma dieta. Por que você não faz? Procrastina, segunda-feira eu começo, semana que vem eu começo, agora eu já comi mesmo, então vou terminar de colocar o pé na jaca e depois eu começo, é só mais um pouquinho, não vai fazer diferença, depois eu faço. Vocês percebem que o problema não é a procrastinação? Tem uma autossabotagem muito forte aí, porque é repetitivo. Se você for pensar, a gente está em setembro. Esse ano, você conseguiu romper? Você rompeu na sua empresa? Você rompeu na sua saúde? Você rompeu no seu relacionamento, na sua vida financeira? Para dinheiro é a mesma coisa. Todo mundo sabe a fórmula do dinheiro, né? Eu preciso ganhar mais e gastar menos, porque vai sobrar. Sim ou não? Matemática simples, né? A gente aprendeu quando era o tamanho do Antônio. Menor do que o Antônio, aprendi isso. Se eu ganho 3 mil, eu não posso gastar 4 mil. Eu preciso gastar 2.500 se eu quiser que sobra 500 para eu juntar. Sim ou não? Porque cargas d'água a gente não consegue fazer das coisas com tanta simplicidade. Conseguem perceber que tem algo mais profundo? Ok? Então vamos lá. A procrastinação, ela é a base do nosso funil. Eu criei um funil da procrastinação. Eu acho que eu nunca tinha visto isso, tá, gente? Eu inventei isso aqui porque eu acho que vai ficar fácil de entender. Olha o funil da procrastinação. A procrastinação, ela é a pontinha do iceberg, tá lá em cima. É o que você vê, é o que eu vejo, é o que a gente vive falando. Eu procrastinei.
O que vem embaixo da procrastinação é a autossabotagem. É o mecanismo que ninguém vê, que impede a ação. Eu fico me sabotando, sabotando os meus resultados o tempo todo. Na vida financeira, na saúde, na empresa, tudo, eu fico me sabotando. Por quê? Aí que desce mais um pouco. Por causa da nossa autoimagem distorcida. Quem já ouviu falar de identidade? A forma como você e eu nos enxergamos. Tayla, de onde vem a forma como eu e você nos enxergamos? Das nossas crenças. Da raiz oculta instalada na infância. Lembra que aqui em cima, na história da Marta, eu falei que ela tinha sido rejeitada pelo pai e a mãe foi aquela mãe crítica, aquela mãe agressiva, aquela mãe sobrecarregada, que colocou várias coisas na cabeça da Marta? Então a Marta sofreu dores ali. Primeiro a dor da rejeição. Quem aqui não teve pai? Sabe que ou pai ausente, pai que bebia muito, pai que nunca estava em casa, pai que não era presente, que não te ensinou, que não te aconselhou, que não te deu amor, que não te protegeu. Então tem um vazio deixado pela ausência paterna. Quem aqui quando era criança via as outras criancinhas que tinham pai, você não tinha, você olhava e falava, tem uma coisa estranha. Eu não sou boa o suficiente. Eu lembro que eu tive um baque muito grande, porque quando eu tinha 6 anos, 7 anos, foi a primeira vez que eu conheci o meu pai, foi quando ele me registrou. E a minha mãe teve a infeliz ideia de me mandar para a casa dele, em outra cidade. E quando, pensa, uma menina de 7 anos que nunca tinha visto o pai na vida, a minha mãe me pega, me joga num ônibus sozinha e me manda para a casa do meu pai em outra cidade, a quase 200 quilômetros de distância, ok? Eu chego lá, a minha tia, que eu também nem conhecia, me pega e me leva para casa das tias. E aí eu falei, onde está o meu pai? Elas responderam, o seu pai mandou você ficar aqui, porque você não pode ficar na casa dele, porque a mulher dele não quer. Ele já tinha outra filha, que é a minha irmã, uma das minhas irmãs, né, a mais velha. Então ele tinha a família dele, ele tinha a esposa, ele tinha a filha, e ele não me queria lá. E pediu para eu ficar na casa das tias. E eu lembro exatamente que as minhas tias que ficaram comigo ficaram reclamando porque tinham que me olhar. Que saco essa menina aqui. O Wilson coloca filho no mundo para deixar menino julgado nas nossas costas. Eu não conhecia eles. Eu já achava que eu não tinha pai. E aí quando eu vou, imagina a expectativa, vou conhecer o meu pai. E quando eu chego lá, ele não foi. Quem foi minha tia. E eu fiquei na casa das tias, que eram, enfim, novas, né? Deviam ter 20 e poucos anos, gente, numa mentalidade muito pequena, não tinham noção do que elas estavam fazendo com a minha cabeça de menina, criança. Enfim, rejeitada pelo pai. Quem é que foi rejeitada pelo pai? As frases da Marta que a mãe dela repetiu, pensa, ela vendo a mãe sobrecarregada, a mãe reclamando, a mãe xingando o tempo todo e falando para ela o tempo inteiro: olha, você precisa lutar para ter sua independência, não confie em ninguém. Vê o que seu pai fez comigo. Se não fosse você, Marta, eu não tava aqui mais não. Eu já tinha separado dele. Você nunca depende de homem pra você não ficar igual eu, tá? Para você não ficar igual eu. Isso quando não tem a mãe que fala, não tem filho não, viu? Porque se você tiver filho, você vai ficar igual a mim. E aquela mãe que também não dava carinho. Por quê? Gente, uma mãe sobrecarregada, estressada. Eu não sei se você aí é mãe, e eu tenho muitas alunas que são mães numa vida sobrecarregada, estressada, que talvez você também não tenha tempo para o seu filho. E talvez seu filho esteja sentindo a mesma coisa. Um abandono, uma rejeição e uma cobrança excessiva, porque você é a mãe que só fica lá. Fez a tarefa, comeu, tomou banho, vai dormir, menino. Eu tô cansada, eu não aguento mais essa vida. Repetindo a mesma coisa que a sua mãe fez com você. Instalou na cabeça da Marta uma crença de que ela não é boa o suficiente. Uma crença que ela precisa lutar muito e ainda assim as coisas não vão dar certo para ela. Mais uma, não posso confiar em ninguém. Sou eu por eu mesma. Por que a mulher se torna sobrecarregada? Porque ela cresce, desde pequenininha a mãe ensinou que ela precisava contar só com ela mesma.
Faz sentido até aqui? Vocês estão entendendo até aqui? Me responde aqui, por favor. Sim? Total sentido. Posso continuar com o raciocínio, então. Pensem como se fosse uma árvore. A árvore, o fruto da árvore vai ser a nossa procrastinação. São os nossos frutos podres. Mas para entender por que eles aparecem, você precisa olhar para o tronco, que é a sua autoimagem, o que você pensa de você mesma. Para os galhos, que é a autossabotagem, e principalmente para as raízes, que é a crença. Gente, a raiz sempre vai ser a crença. Sempre vai ser a crença. Você não procrastina porque você é preguiçosa, porque você não serve pra nada, porque você é ruim mesmo, porque você é burra. A gente coloca tantas coisas na nossa cabeça, né? Eu sou incapaz, eu não sou criativa, eu sou burra, eu tenho dificuldade de aprendizado. Não, não. É a sua autoimagem. É o que você pensa sobre você. Ponto, acabou. Tem como mudar. Procrastinação é adiar o que importa, trocando o propósito pela distração. É uma busca de prazer imediato. Então, ao invés de eu ir para academia, eu fico no celular vendo vídeo. A Bíblia vai falar: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Que é a pessoa que fica o tempo todo só olhando. Eu olho a vida dos outros, eu olho para as coisas, eu vejo um vídeo, eu estudo uma aula, eu faço isso, eu nunca faço nada. Eu só olho. No exemplo de Marta, ela sabe que ela precisa postar um conteúdo, gravar um vídeo, investir em marketing, aplicar as coisas que ela aprendeu nos cursos. Mas o que ela faz? Passa horas no Instagram, vê a vida dos outros, adia as tarefas importantes e no final do dia é o quê? Todo mundo sabe. Culpa. Mais um dia que eu não fiz nada. Mais um dia que eu adiei. Mais um dia que eu procrastinei. Na autossabotagem, que é o mecanismo invisível, o que vai acontecer? São as desculpas inconscientes que confirmam o medo do fracasso. Você se ocupa para não encarar o essencial. Por quê? Você compra o curso. Percebam que o sprint sempre acontece. O que é o sprint? É o botão do start. Você meio que dá uma desesperada, alguém vem e te convence, e você vai lá e toma uma decisão. Compra. Ou começa a postar alguma coisa. Ou fecha a mensalidade da academia. Toma uma decisão. Só que como você não trabalhou direito, aquilo ali não tem constância. Você vai uma semana e meia, 2 semanas, já acabou, você já não tem mais saco, já não tem mais nada, já desiste. E aí você volta pro padrão anterior. Começa a arrumar coisinha urgente para fazer. Eu vou arrumar a casa, minha casa é uma bagunça. Eu vou fazer outras coisas. Começa a fazer outras coisas, começa a rodar vídeo, começa a ver conteúdo novo, começa a procrastinar, aquela procrastinação produtiva que é a pior. Tudo autossabotagem. E aí eu te pergunto, eu quero que você responda no seu caderno, quem está anotando? Quais são as suas formas favoritas de autossabotagem? A autossabotagem, gente, é se manter ocupado. O que você faz no lugar do que você deveria fazer? A pergunta é essa: o que você faz no lugar do que você deveria fazer? Meu Deus, busca coisas novas, exatamente. Todo mundo que fica buscando coisa nova gente, não tem problema nenhum em você se especializar mais, estudar mais. O problema não é esse. Desde que você aplique o que você aprendeu no que você viu. Faz sentido? Não é a quantidade. Eu preciso dar um exemplo para vocês, mas eu vou para o próximo pilar. 2, autossabotagem. A gente está descendo, tá? Olha aqui, ó. Tô no 2. Lembra da pirâmide? Qual que é o próximo passo? A minha autoimagem distorcida, a lente pela qual eu me enxergo. Prestem atenção.
Eu pesquisei esse termo autoimagem. Esse termo autoimagem a gente usa no coach e tem uma ferramenta de construção de autoimagem. E eu fui pesquisar de onde veio isso e encontrei, olha que interessante, um médico, cirurgião plástico. Em 1960, ele fazia muitas cirurgias plásticas em várias mulheres, modelos, mulheres que ficavam muito bonitas com a cirurgia. Só que as mulheres voltavam, ele tinha uma taxa altíssima de mulheres que voltavam ao consultório dele, porque elas continuavam se achando feia. E aí ele falava, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? A mulher tá linda, não tem mais aonde arrumar. Quem conhece alguém assim, que já fez tanta harmonização que não cabe mais harmonização para fazer? Ele foi estudar na psicologia, na psiquiatria, o que acontecia com essas pessoas. E ele descobriu o self. O que é o self? É a minha visão de mim. Essas mulheres, elas tinham uma crença de que elas eram feias. E não importava o quanto elas mexessem, diminui nariz, estica aqui, muda a boca, cresce aqui, tira a orelha, não importava. Ela sempre se acharia feia. Porque não é o que você vê no espelho, ou não é o que você repete, é o que você entende dentro da sua mente que você é. Existe um sentimento, ele é sutil, que na hora que você pensa assim, eu vou fazer aquela coisa, vem ele, vem o sentimento, não vai ficar bom. Eu não falo bem. Pega, gente, pega, eu preciso que vocês achem isso. Vai pra academia, tô acima do peso, o pessoal vai olhar pra mim, eles vão me rejeitar lá. Qual que é a mensagem que vem no seu, rapidinho, aquela do subconsciente, antes de você ir pro mecanismo da autossabotagem, que provavelmente é arrumar outra coisa pra fazer? Tem um pensamentinho. Esse pensamento revela a sua autoimagem, aquilo que você enxerga sobre você. No caso da Marta, o que ela enxergava sobre ela? Que ela não era boa o suficiente, que ela tinha sido rejeitada, e a dor que aquela rejeição causou para ela naquele momento da infância, ela não quer repetir. Aí que tá, o nosso cérebro ele vai fugir do que ele acha que é dor para nós. Imagina só, ele não consegue comparar. É uma rejeição, não é? Se eu gravo um vídeo e posto e ninguém curte, me rejeitaram, sim ou não? Se eu vou dar uma palestra e as pessoas começam a bocejar, mexer no celular, um conversar com o outro, eu não consigo prender a atenção do público, rejeição. Qual que é a minha lembrança com rejeição, que não está curada ainda? Meu pai me rejeitou, foi a pior dor da minha vida. Eu não suporto esse sentimento, então tudo que eu vou fazer, que pode ser que eu seja rejeitada, eu não faço, porque eu expulso aquilo. A minha autoimagem é, eu não sou boa o suficiente. E a crença por trás é da rejeição. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? A Moni falou, meu Deus, isso acontece todo dia, com tudo o dia todo. Exato. Daiane, forte, tá? É como se a gente não acreditasse em nós mesmos. Isso. Na nossa capacidade. Mais do que na capacidade, Dai, na identidade. Por exemplo, eu sou criativa. Eu sou imponente. Eu sou linda. Eu sou corajosa, eu sou comunicadora, eu falo bem. Você vai perceber que tem alguns tipos de coisas que você fala e repete, mas assim, não, eu não acho isso de mim, não. Não concordo, eu não sou isso, não. Eu sou inteligente, por exemplo. Eu sou perspicaz, eu sou estratégica, eu sou sábia. Vai falando aí outras coisas, gente. Que você vai perceber que você não se enxerga dessa forma. Ainda que você quisesse se enxergar, e às vezes para poder ficar bonito você fala, não, eu sou imagem e semelhança de Deus. Não é, você não acredita nisso de verdade. Nem eu. Por quê? Porque nossa autoimagem foi formada do 0 aos 12 anos pelas nossas crenças. Tudo aquilo que nós
vivemos, sentimos e adaptamos a nossa mente ao que a gente acha que a gente é. Isso precisa ser tratado. Faz sentido? E aí eu vou pro próximo, para fechar o raciocínio. Vai fazer mais sentido ainda. Crença. Peraí que eu tô no errado. Eu falei de autoimagem, ok? Na sua autoimagem atual, talvez você nunca termine nada, não é boa o suficiente, precisa carregar tudo sozinha. Mas o quê? Só eu sei fazer as coisas direito. Se não sou eu para limpar essa casa, ninguém mais limpa. Se eu parar, tudo desmorona. Essa é a autoimagem da guerreira. A guerreira é a que acha que tudo desmorona sem ela. Que aprendeu lá na mamãe que não pode confiar em ninguém. Essa é a guerreira. Mamãe ensinou, não pode confiar em ninguém. Cresceu como? Não confio em ninguém. Ou eu faço, ou ninguém vai fazer como eu. A mulher guerreira, ela tem uma altivez e um orgulho fortíssimo. Prazer, eu era essa mulher. Só eu sabia fazer bem feito, eu perfeccionista, não, porque eu sou perfeccionista. Eu sou detalhista. Mentira! Orgulhosa, guerreira. Só que ao tempo que você acha que esse perfeccionismo é bom, ele é péssimo, porque ele te impede de avançar. Se todavia que você precisa fazer tudo perfeito, então você não vai fazer nada. Sim ou não? Na Bíblia vai dizer que em Provérbios 31:25, a mulher de Provérbios fala, ela é forte e digna, ri sem medo do futuro. Olha como isso é forte. Imagina você rir sem medo do futuro. Uma mulher que consegue rir sem medo do futuro é uma mulher restaurada em Cristo. Uma mulher que não tem identidade firmada em Cristo, restaurada em Cristo, ela não consegue olhar para o futuro e não temer. Faz sentido? Quem é que consegue olhar para o futuro e falar, tô confiante, vai dar tudo certo, eu confio. E aí, passando para o próximo, eu quero entrar na crença. Lembra da raiz? É a parte mais profunda. É a parte mais profunda. E aí, vamos lá. Gente, olha só. Isso aqui é um entendimento que vocês vão levar para suas vidas. Se vocês prestarem atenção, vocês vão criar os filhos de vocês de forma diferente, amém? Então, talvez a gente demore um trabalho grande para poder mudar a sua autoimagem. Mas você já pode começar a autoimagem dos seus filhos de uma forma diferente, tudo bem? Então, você entender isso daqui é um entendimento que você vai levar para sua vida, ok? É muito importante. A crença, a primeira coisa que acontece para a formação de crença, que vocês precisam saber. Crenças são formadas do 0 aos 12 anos e o mais importante é quando a criança está do 0 aos 8 anos. É como se a cabecinha dela fosse molinha. É como se fosse um computador sem nenhum programa instalado. E você pega aquele computador e começa a instalar aquele Windows. Sabe o Windows? As crenças são Windows do ser humano. Então, os pais e aqueles que, né, as pessoas têm contato com essa criança de 0 a 8 anos, são os responsáveis por colocar na cabeça dessa criança tudo que ela acredita. Tudo. Tudo que ela acredita. E depois na vida adulta, queridas, ela vai ter que ficar reformulando essas crenças. É como se eu instalasse e depois eu tivesse que ficar mexendo nos botões para ver se eu consigo voltar e tirar e colocar uma coisa nova. Faz sentido? Porque foi instalado. Então, tudo começa, aonde eu coloquei aqui para vocês, com experiência. Tá, o que é experiência? O que acontece? Uma experiência, eu vivi uma experiência. Então, vamos supor que eu vivi uma experiência que eu vi o meu... deixa eu pegar vamos pensar numa experiência para criança. É importante você sempre pensar na perspectiva da criança e não na perspectiva de vocês adultas, tá? Então você, quando tinha lá seus 6 aninhos, você viu o seu pai chegar bêbado em casa, gritar com a sua mãe e a sua mãe gritar com ele. Daí o seu pai pega uma panela de arroz e joga no chão, pau, derruba aquela panela, sua mãe começa a chorar enlouquecidamente e você fica no cantinho, sua mãe manda você sumir de lá para você não ver aquilo e o seu pai transtornado. Experiência, sim? A criança
vai dar um significado para essa experiência. Meu pai é ruim, meu pai machuca a minha mãe, homens são maus, eu tenho medo do meu pai. Quantas pessoas não têm medo do pai? Pais agressivos. Quantas? Muitas, né? Minha mãe sofre, a vida é um sofrimento, casamento é um horror. Gera um sentimento. E quando gera um sentimento, o que que o neurônio, olha que interessante, agora eu vou dar uma explicação científica. Acontece a experiência. Essa experiência te traz um significado. Esse significado vai te gerar um sentimento. Qual que foi o sentimento da criancinha? Medo. Medo, né? Chega a ser aquele medo assim da criança ficar paralisada. É ou não é? Quando eu tenho um sentimento, o meu cérebro faz uma sinapse neural. O que é uma sinapse neural? Ele liga um neurônio no outro e forma uma via neural. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre via neural, mas sinapses neurais é como a gente aprende as coisas. Por isso que você fica estudando um conteúdo, sei lá, você foi fazer faculdade, você ficou estudando conteúdo e você estudou e de uma hora para outra aquilo entrou na sua cabeça, você gravou aquilo, formou uma sinapse, ok? Você criou uma sinapse. A gente cria isso o tempo todo, tá? Ali criou na cabeça da criança. E aquilo virou uma crença. Por quê? Porque ela tem de 0 a 8 anos. Uma coisa é eu criar uma sinapse adulta, porque elas vão rodando mesmo, mas criança não. É a base da identidade da criança, é a primeira coisa que ela tá vendo. São as primeiras experiências de vida dela. Essa crença, gente, vai gerar um comportamento, porque a partir da minha crença, eu começo a ter comportamento. Quem já viu criança que faz xixi na cama porque teve trauma e tem medo e começa a fazer xixi na cama até tarde? Por exemplo, meu sobrinho, ele parou de fazer xixi na cama com 7, 8 anos. Ele tinha que levantar, eu tinha que colocar o celular para despertar e levantar com ele de madrugada, 2 horas da manhã por ali, para ele fazer outro xixi, porque senão ele ia fazer xixi na cama com toda certeza. De onde veio isso? Traumas. Criança faz xixi na cama é criança que sofreu trauma de medo. Então vocês conseguem perceber? Você foi, e aí pensa no conjunto disso. Aí da outra vez sua mãe foi lá e deu um berro com você para você fazer o para casa certo. Você estava fazendo errado e ela deu um grito com você. Menina, você não sabe fazer nada. A sinapse, ó. O sentimento, sou burro. Sentimento, incapacidade. Não sirvo para isso. Quem tá pegando? Quem tá lembrando? Vão se formando, e isso gera o quê? Identidade. O que eu penso sobre mim? Autoimagem. O que eu penso sobre mim? A visão que eu tenho de mim mesmo. Aí pensa num pai e numa mãe que é só pancada, é briga, confusão, xinga o menino pra lá, xinga pra cá, xinga pra lá, xinga pra lá, e nunca afirma. Porque qual que é o correto? Quando a criança tá com 0 a 8 anos, o que eu tenho que falar pra criança? Gente, boca profética. Você é inteligente, você é forte, você é corajoso, você é incrível, você consegue. Vamos sentar aqui para fazer esse dever. Você consegue, meu filho? Lê aqui para mamãe. Vamos lá. Agora, um adulto emocionalmente instável, débil emocionalmente, ele não consegue ter paciência para ensinar a criança um dever. Ele não consegue. Ele desconta toda a ira dele em cima da criança numa covardia tremenda, porque ele queria estar brigando com outras pessoas, mas ele briga com a criança porque ele sabe que a criança não pode fazer nada com ele. Sim ou não? Ele pega toda aquela ira, ele pega toda aquela decepção de vida e ele desconta em cima do mais fraco. Eu tô falando com força para vocês para que vocês não repitam. E se já tem alguém aqui repetindo, que pare agora. Com os filhos. Faz sentido? Como é que funciona uma formação de crença? Coloquei aqui embaixo para vocês um caso da Marta. Pai ausente, falta de carinho, reconhecimento paterno. Não tenho nem pai, não sei, meu pai nem olha pra minha cara. Não sou boa o bastante. Pensa eu, quando eu vi meu pai, que ele tinha uma família.
Imagina na minha cabeça, ele tem mulher e filho, ele tem uma casa com uma esposa e uma filha. Então a culpa é minha, né? Eu não fui boa pra ele, não sou boa bastante. A mãe, exigente, crítica constante. O que a criança pensa? Nada que eu faço tá bom. Já viu criança que tem medo da mãe? Isso criou a autoimagem da Marta. E aí agora ela tá como se ela estivesse ainda conduzida por essa criança machucada e ferida. Quando a gente não cura a criança interior, tem isso mesmo, tá, gente? Que é curar a criança interior através do que vocês já conhecem no Realize. Tá, ela como? Não tem fórmula mágica. Eu fiz o processo. Perdão, confissão, pedir perdão, perdoar. Bíblia, Realize, autoimagem. Vou até avançar um pouco para vocês conhecimento, mas não tem outra alternativa a não ser não fazer exercícios. Porque vocês, vamos pensar aqui, o cérebro, ele precisa de exercícios. Assim como para eu crescer o meu bíceps ou deixar ele definidinho, eu preciso ficar fazendo exercício para o bíceps. Para o meu cérebro mudar, eu preciso fazer exercícios. Por quê, Thay? Porque eu preciso criar novas sinapses neurais. Eu preciso criar novas conexões no meu cérebro e fazer com que ele acredite que eu sou inteligente. Sabe como é que se constrói uma nova autoimagem? Eu vou definir essa autoimagem que eu desejo e eu vou ficar repetindo aquilo e eu vou começar a fazer pequenas microações que afirmem aquilo. E a partir disso eu vou construindo um selfie ou uma autoimagem nova na minha mente. Vocês já fizeram isso em algum grau, todas vocês. Todas. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui já avançaram em algum ponto na vida. De coisas que vocês jamais achavam que conseguiriam fazer e hoje vocês conseguem fazer. Sim ou não? E aí você fez o quê? Você mudou um pedacinho da sua autoimagem. Então, se antes você achava, por exemplo, vamos falar aqui, as meninas das lideranças do Saradas achavam que não tinham capacidade para liderar. Até que um dia lideraram. E se manteram liderando. E isso fortaleceu a autoimagem. Opa, eu consegui fazer isso. No que meu cérebro viu que eu consegui fazer isso, ele criou uma sinapse. Se eu permaneço fazendo, ele vai identificando uma nova autoimagem. Mas deixa eu trazer com muita clareza para você. Lembra que eu falei assim, do 0 aos 8 anos, tá formando. Depois você vai ter um trabalhão para desformar. Quando você fica adulto, já viu que as pessoas falam um ditado assim, quanto mais velho, pior para aprender uma coisa nova? Já escutaram isso? Não é bem nesse sentido, tá errado isso, tá? Não tem nada a ver. A verdade dos fatos é que você precisa colocar uma atitude de um trabalho mental direcionado para que isso aconteça. Então, se você não está afim, se você não tem disposição, energia para fazer esse trabalho mental, você nunca vai mudar, filha. Esquece. Pessoas aqui já fizeram. A Lilian, por exemplo, já fez um trabalho de mudança mental que ela mudou. Mudou a autoimagem, mudou percepção, mudou o que ela achava dela mesma. E as atitudes dela mudaram automaticamente. Porque ela mudou a autoimagem. Por que eu tô te falando dela? Porque às vezes eu falo só de mim e vocês acham que, não, tem pessoas aqui dentro dessa sala que mudaram. É porque eu tô te vendo, tá, Lilian? Que aparece aqui na frente pra mim, pra dar um exemplo seu, por isso. Então, para fechar, e eu vou abrir para dúvidas, quebra do ciclo. Começa na crença, vai pra autoimagem, vai pra autossabotagem, vai pra procrastinação. Aonde você está errando? Você está errando achando que você vai resolver o problema na procrastinação. Eu te digo que você vai resolver o problema instalando uma nova autoimagem. E para instalar uma nova autoimagem, eu preciso colocar novas crenças. Tá, ela tem como mudar as minhas crenças? Jamais.
Ninguém muda crença, você sobrepõe as crenças anteriores. É como se fosse, gente, assim, ó, pensa num funil, no meu cérebro. Tá tudo instalado aqui dentro. Eu vou empurrando para baixo, empurrando, 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 é na força mesmo. Crenças novas, crenças novas, crenças novas, crenças novas, crenças novas, crenças novas, até o meu cérebro esquecer o que ele viveu anteriormente. Até aquela mulher anterior não fazer mais sentido para mim. Por exemplo, eu, Tayla, quando eu vejo a Tayla antiga, eu falo, gente, é outra pessoa. Sério, eu tenho uma desconexão mesmo. Eu olho para a Tayla antiga e eu falo, eu não consigo me reconhecer. É como se eu tivesse mudado de pessoa. Literalmente. Como se eu fosse outra mulher. Tem como fazer isso. Batendo até você se transformar. Exige um querer. A minha pergunta é: você quer? Olha o que a palavra de Deus vai dizer naquele versículo que todas nós amamos, mas talvez nem todas nós entendíamos de fato o que significa até agora. E não nos conformeis. Qual que é a palavra, gente? Conformar. Não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o que Paulo disse nisso? Filho, se você não mudar a sua mente, você nunca vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Faz sentido? Faz conexão para vocês? Preciso mudar dentro da minha mente as minhas crenças, colocar crenças novas, minha autoimagem vira uma nova autoimagem, um novo pensamento sobre mim mesma, uma nova visão sobre mim e uma nova visão sobre o mundo. Ei, mulheres que acham que todos os homens são ruins e não prestam, sempre vão atrair homens ruins que não prestam. Precisa mudar a crença. E muitas mulheres querem mudar o homem. Filha, você pode ir de novo para qualquer um, você vai atrair o mesmo tipo de homem. Gambá cheira gambá. Muda a crença. Coloca uma crença nova. Muda a autoimagem. Eu só atraio o homem que não presta. Muda essa autoimagem. Isso é uma autoimagem. Eu não sei vender. Isso é uma autoimagem. Eu não sei gravar. Isso é uma autoimagem. Eu não sou criativa. Autoimagem. E aí eu quero umas perguntinhas aqui que agora identifica os seus padrões para mim. Seja honesta com você. Número 1, áreas da procrastinação. Quais áreas da sua vida você tem procrastinado? Até deixei umas opções aqui. Negócios, carreira, relacionamento, saúde, desenvolvimento pessoal, vida espiritual. Qual área da sua vida você tem procrastinado? Gente, muitas pessoas, eu acho que aqui nessa sala não tem ninguém assim, porque acaba que o Realiza é muito cristão, mas tem pessoas que têm traumas fortes com vida espiritual, que a pessoa não consegue ler uma Bíblia por nada, ela procrastina, procrastina, procrastina. Aí ela acha que a procrastinação é porque ela é indisciplinada, eu sou indisciplinada mesmo, eu não sirvo pra nada. Não, às vezes lá na infância ela viu coisas, escutou coisas sobre religião, sobre Deus, que deixaram ela com uma crença, por exemplo, que Deus não existe, Deus não olha para você, religião é ruim, igreja rouba dinheiro e mais o quê? Estão entendendo isso? Então, talvez, isso que vocês precisam identificar. Essa procrastinação sua é, entre aspas, uma falta de vergonha na cara mesmo? Ou ela tem um fundamento maior, um fundo maior? Lívia na empresa e na vida pessoal. É quase tudo então, né, Lívia? Mecanismos de fuga. Qual que é o mecanismo de fuga? A desculpinha que você usa, a autossabotagem. Não tenho tempo. Hoje mesmo eu peguei uma objeção dessa no WhatsApp. O comercial estava falando com uma moça para entrar no Realize e a moça respondeu assim:
Eu não posso fazer agora porque eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas. E se eu for fazer agora, eu não vou fazer muito bem feito. Aí eu, aluna do Realize. Essa é a que tem que entrar. Porque isso é crença. Qual que é a crença? Mãe que cobrou demais. Eu já posso falar com ela. Deixa eu te falar, sua mãe te cobrava muito, né? Pra você ter essa cabeça. Vocês percebem que eu tô treinando vocês até para identificar crenças nas pessoas? Quem aqui já me viu falando tanto ou já fez coach comigo e começou a identificar nos outros? Você olha a pessoa lá, Lilian, Gabi, você olha a pessoa e você fala, esse aí, seu pai te abandonou, né, filho? A gente começa a identificar. Mas qual o mecanismo de fuga? Precisa estar perfeito, amanhã eu faço. Não sei por onde começar. Sabe sim. Geralmente eu não sei por onde começar, tem que tomar cuidado. Pessoas dependentes, tá? Pessoa dependente que sempre precisa de alguém para te dar um empurrão. Alguém tem que te ajudar, alguém tem que começar para você, alguém tem que te mandar. Porque lá na sua infância, provavelmente zero autonomia para você e as pessoas falaram que você era fraquinha. Fraquinha, tadinha, ela é fraquinha, não consegue fazer nada sozinha. Ajuda ela não consegue fazer sozinha. Aí você cresce achando que você não consegue fazer nada sozinha mesmo. Terceira pergunta: se você fosse a versão de si mesma com uma autoimagem fortalecida, como você agiria? A Lívia falou, por exemplo, no trabalho e na vida pessoal. Olivia, se você tivesse a sua autoimagem fortalecida, como que você agiria, Lívia? Dani, como que você agiria nos negócios se sua autoimagem fosse fortalecida? Gabriela falou: vivi isso hoje. Minha tia falando que não precisa do marido para nada, que ela é uma esposa muito melhor do que ele para ela. Só que eu consegui pensar orgulhosa. Nossa, a gente começa a capturar o orgulho de longe, né? Chega a dar vergonha. Você olha para a pessoa e fala assim: coitada, meu Deus, tem misericórdia da vida dela. Tenha misericórdia. É, o orgulho cega, tá, gente? O orgulho, a altivez. E olha, esses dias eu vi que uma das pesquisas mais feitas no Google é como saber se eu sou orgulhosa? Você não precisa fazer essa pergunta, não, tá? Você é. Eu sou. Nós somos. A maior artimanha de Satanás contra as nossas vidas se chama orgulho. E quem não entendeu isso ainda, vai assistir a aula de orgulho que está no Realize. Porque tem um teste de orgulho lá e você vai ver que você cai em alguma delas. Em algum daqueles lá, são 25 formas de orgulho, em algum deles você cai. Algum não, né, gente? Em muitos, né? Então, orgulho, eu falo que é igual unha. Sempre tem que cortar. Sempre tem que cortar. Todo dia, ora pro Senhor, fala: Deus, não me deixa ficar cega, me achando, me enaltecendo. Não deixa não. Que eu possa ser humilde, tá? Raízes do passado. Quando você fez a visão transformada, aí eu te pergunto, qual crença da infância você identifica que ainda influencia nas suas escolhas? Depois dessa aula, o que você identificou que na sua infância você viveu com seus pais, com a sua mãe, com seu pai, de crítica, de falas deles, por exemplo, ô menina, dinheiro não dá em árvore não, viu? Você acha que dinheiro dá em árvore? E hoje você é uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro. Acha que dinheiro é muito difícil de ganhar, que a vida é difícil mesmo, que tudo é uma luta, que tudo é uma guerra, que a vida é uma batalha. Tem gente que ouviu muito sobre dinheiro, tem gente que ouviu muito sobre relacionamento, tem gente que ouviu muito sobre críticas duras contra a inteligência, contra a beleza. Quantas pessoas não foram criticadas pelos pais na infância com a estética, falando que é feia, que é gordo, que é perebento, que é torto? Eu lembro que minha mãe ficava falando que eu era tanajura, que eu era encurvada. Filha, você não pode confiar em ninguém. E aí o que você atrai? Só gente que te trai. Batata!
Parece que o que a mãe vai acontecer, entendeu? Você atrai. Por quê, gente? Porque eu atraio o meu medo. Em Jó, o livro de Jó vai dizer: o mal que eu temia me sobreveio. O mal que eu temia me sobreveio. Já viu que aquelas pessoas que ficam falando muito de assalto, 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 pessoa assaltada? O mal que eu temia me sobreveio. Então, essa crença, Lilian, fez você atrair seu ex-marido, por exemplo. Voltou? Voltou? Ok. Responderam? Sim? Na próxima aula, a gente vai fazer a construção da nova autoimagem. Essa aula é uma ferramenta muito legal. Vamos identificar uma nova identidade que você quer assumir. Instalar, eu vou ensinar para vocês como que você vai dia a dia programar essa nova identidade através de visualizações e como que você vai fazer isso diariamente. Todo mundo vai conseguir? Eu gostaria muito, mas exige disciplina. Por isso que eu perguntei, você está disposta a ter uma nova pessoa, a ser uma nova mulher? Se você estiver, ótimo. Nós vamos criar essa personagem e do mesmo jeito que vocês fazem no Realize a visualização do dia extraordinário, vocês vão fazer a visualização da nova personagem de vocês. Porque essa nova mulher, ela fala de um jeito, ela veste de um jeito, ela come de um jeito, ela se porta de um jeito, ela faz o trabalho dela de um jeito, ela trata o marido de um jeito, sim ou não? Ela tem comportamentos diferentes do seu, hábitos diferentes do seu. Nós vamos criar essa mulher e você vai começar a instalar na sua mente essa mulher. E não ficar tentando fazer na força do seu braço. Tayla, por que visualização funciona? Alguém se arrisca? Porque o cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Tanto é que na visualização que vocês fazem, vocês conseguem sentir. E isso gera uma sinapse neural. Toda vez que eu visualizo, e se eu faço isso com sentimento, lembra que lá em cima eu falei que a formação da crença ela leva o sentimento? Se eu consigo colocar um sentimento na minha visualização, o meu cérebro cria uma nova sinapse neural. Para minha mente, aquilo aconteceu. Paulo Vieira fala isso, né? Aconteceu. Aconteceu. Fez sentido? Então, nós vamos reconstruir desta forma. Quem está animada? Não sei se vocês já leram aquele livro da Gisele Bündchen, que ela fala muito sobre isso. Eu não lembro o nome do livro, eu emprestei para alguém. Eu detesto emprestar livro, mas esse eu emprestei e ele foi embora. Que ela fala que ela criou uma personagem que chama Gisele Bündchen, que ela era uma pessoa completamente diferente. Ela era uma menina pacata, tímida, que se achava feia. Só que ela criou uma personagem, Gisele Bündchen, ela foi se montando, ela foi visualizando essa personagem e ela ficava tentando se comportar como a Gisele Bündchen, não como ela mesma. Outra pessoa que faz isso é a Beyoncé. Outra pessoa que fez isso, a Anitta. Não tô falando que é bom não, tá, gente? Tô falando que o mecanismo é esse. Esses dias eu soube que outra pessoa que faz isso, o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo é o do palco. Na vida real ele não age daquele jeito. Olha que louco. Então, quando você quer performar diferente, você cria um personagem novo e se instala naquele personagem novo. Tayla, mas isso eu não vou estar mudando a minha essência? Não, filha, você não está mudando a sua essência. Sua essência é Deus. Eu tô mais para te falar que você está voltando para a sua essência que é Deus. Você foi estragada. Tem uma aula no Realize que eu falo uma experiência que o Senhor me permitiu ter para eu montar essa parte do Realize, que foi quando eu fui visitar a filhinha da minha sócia, ela era um bebê, e ela olhou no fundo dos meus olhos e o Espírito Santo me revelou. E falou para mim assim, essa bebê tem a imagem e semelhança minha. Ela é igual a mim. A partir de agora, vou instalar outras coisas nela. E ela vai ter uma outra identidade. Mas a identidade original dela é nesse bebê. De 15 dias. Falei, uau, agora eu entendi de fato. Então a gente nasce perfeitinho.
a imagem e semelhança do Pai. O problema é depois. O problema é o mundo. Aí volta lá no versículo de Paulo: não vos conformeis com os padrões deste mundo. Quem enfiou essas crenças na sua cabeça, seus pais, vítimas de outras vítimas, colocaram coisas que não são coisas de Deus em você. Sim ou não? Para Deus, dinheiro é difícil de ganhar? Não. Para Deus, ninguém presta? Para Deus, todo homem é ruim? Não. Para Deus, você tem que ser uma guerreira? Não. Pois é. Isso não é de Deus. Isso são os seus pais. São as crenças dele, de mundo. Faz sentido, gente? Então é como se nós fôssemos instalar uma identidade mais próxima de Deus. Então você não precisa ficar pensando que você vai fazer uma coisa de, vou me transformar, minha personalidade. Não. Você vai voltar ao seu plano original. Tá? Amém? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar para a gente encerrar? Deu para entender? Espero que sim. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Dani, eu me tornei uma nova mulher totalmente diferente do que era antes de entrar no Realize. E sinto que ainda tem grande caminhada. Apenas façam, gurias, porque funciona muito. Obrigada, Dani. Aqui todo mundo é aluna. Quem não tá fazendo é de falta de vergonha na cara mesmo. Né, gente? Oi, Dai, pode falar. E esclarecedor, era isso que eu queria, que vocês entendessem. Eu tenho uma preocupação muito grande com filhos. Eu, quando vejo uma mãe, gente, falando alguma coisa com a criança, que eu vejo que está instalando uma crença limitante na cabeça da criança, dá vontade de eu pegar ela pelo pescoço. Então, eu falo muito isso aqui no Realize, né? Eu nem tô tão preocupada com a sua mudança, eu tô mais preocupada com você mudar para os seus filhos não sofrerem o que você sofreu. Eu acho que a geração da mudança é a geração que fica difícil. Porque eu não sei se vocês já notaram isso, pensa comigo. Por exemplo, a primeira vez, sabe a Júlia Vieira, filha do Paulo Vieira e da Camila Vieira? A loura, bonita? Quando eu vi ela palestrar a primeira vez, eu fiquei emocionada, impactada, tudo que vocês imaginarem. Eu só falava com Deus assim: Deus, o que eu preciso mudar em mim para eu criar um filho assim? Como que eu posso criar um filho desse jeito? Porque eu fiquei maravilhada. Então é totalmente diferente. Por isso que eu falo para vocês, não se comparem, porque a criação o lugar, o ambiente que você foi criado, que foi instalado na sua cabeça, cara, são trajetórias completamente diferentes dependendo da criação por criação, entendeu? Não dá para comparar. Não dá para comparar. Sempre tem o lugar que a pessoa saiu. Tá entendendo isso? Então que os nossos filhos saiam de um lugar, de uma casa, de um berço, que impulsione eles a eles serem imagem e semelhança de Deus, a eles serem o melhor que eles podem nessa vida, a eles cumprirem o propósito que Deus deu para eles, e que a gente, na nossa ignorância, não coloque limitação na mente deles. Por isso que nós precisamos mudar, para que a gente não faça igual aquele vídeo do Vida Maria e replique. Porque vocês podem ter certeza que os seus pais não fizeram por mal. Era o que eles sabiam da vida. Vítimas de outras vítimas. Tudo bem? A Lívia falou: às vezes eu acho que não mereço meu marido. A Lília também acho. Eu posso dar olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem se tem ações e coisas que vocês podem ser melhores. Eu sugiro que no exercício de autoimagem, vocês também desenhem o que é ser uma esposa segundo o coração de Deus. Porque uma esposa segundo o coração de Deus tem o passo a passo, tem as etapas. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula sobre isso, porque eu tenho um material todo disso aqui, porque eu fiz curso sobre isso, né? De ser uma esposa segundo o coração de Deus, o que uma esposa precisa entregar, gente, eu não sei. Eu fui criada sem pai, minha mãe nunca teve marido, ela só se envolveu com homem casado, só confusão, só loucura. Então, não sei, né? Tive que aprender. Então, primeiro, orem para vocês serem uma mulher segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus,
E entendam que vocês se casaram para atender as necessidades dos seus maridos e não para as suas próprias necessidades. Fica mais fácil. Então eu preciso fazer, né, tampar o meu egoísmo, abaixar o meu ego e fazer aquilo que agrada o outro, porque eu caso para fazer o outro feliz e não para eu ser feliz. Isso é uma distorção do mundo também, tá? Próxima pergunta. Para eu significar todas as minhas questões interiores, eu preciso então parar de pensar em todas elas, correto? Maturar, entender e perdoar. É um processo. Odai, o retorno ao passado, a volta ao vômito, mulher da estátua de sal, a estátua de sal, mulher de Ló, que olha por cima do ombro, isso só é válido de alguma forma se você estiver olhando para trás para desenhar um novo futuro. Se for para você ficar remoendo o passado e vivendo de passado, não serve para nada. Para nada. Então, por exemplo, eu posso olhar para o meu passado para eu entender a minha crença e eu estabelecer uma nova personagem? Tô indo para frente, concorda? Agora, eu posso olhar para o meu passado para eu perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe, então eu estou indo lá só perdoar. Eu não tô agora ficar remoendo, porque a Bíblia fala isso, né? Igual o cão que volta ao vômito, ele vomita e come de novo, ele vomita e come de novo. Não faça isso. Por isso que eu falo para vocês com muito cuidado com terapia, com psicólogo, muito cuidado. Se você vê que toda semana você vai lá só para ficar falando coisa ruim e não resolve nada, sai. Porque um povo sem profecia padece, a pessoa precisa ter visão de futuro. Se você não tem metas e você não tem objetivo, sua vida despenca e ficar olhando para passado é depressão. Quem vive de passado, depressivo. Tudo bem? Daiane, para você parar de pensar no que aconteceu com você, você precisa perdoar os envolvidos. E eu vou te falar uma coisa que vai te doer. Você precisa entender que você não é tão boa assim. Porque quem já é aluna antiga minha sabe. Se você tem dificuldade de perdoar, é porque você é muito orgulhosa. E você acha que você é a rainha da cocada preta, que você nunca prejudicou ninguém, você nunca machucou ninguém, você é uma santa. Aí você tem dificuldade de perdoar. Porque você se acha. Então, desce. Entende, eu preciso perdoar. Porque eu também. A Bíblia é tudo, né? O que a Bíblia vai falar, gente? Pai nosso, perdoais para serem perdoados. Aquela parábola que conta que o governante, o rei, perdoou os devedores. Aí o cara que era um devedor que saiu da prisão, quando viu o outro que devia ele, foi lá cobrar. E foi lá ameaçar e queria assassinar ele. Aí o governante, quando ficou sabendo, falou: o quê? Traz ele aqui que eu vou matar ele. A gente tem que perdoar porque a gente foi perdoado. Então entende que a falta de perdão vem do orgulho? Faz sentido? Olha que lindo, Olivia, que bênção. Dentro de 3 dias já tive mudança e o esposo disse que tá amando eu fazer isso. Fofo, manda um abraço para ele. Ótimo. Tayla, quais características você enxergou na Júlia que te fizeram querer os seus filhos parecessem com ela? Uma autoimagem muito firmada, uma segurança muito grande. Uma menina de 19 anos, Érica, 18 anos, palestrando para 5 mil pessoas, flutuando na sala, flutuando na sala. Deixa eu te falar uma coisa, você imagina isso? O que é uma menina de 19 anos palestrar para 5 mil pessoas, assim, como se ela estivesse falando com 3 pessoas? Imagina o quanto essa menina não foi erguida pela mãe e pelo pai dela na identidade dela. Faz sentido? É nesse sentido que eu tô falando, tá? Ok. Ok, isso. A terapia não é baseada em glamour, afirmações baseadas no Criador e bora pra frente, né, Dana? Perdão é difícil, mas é libertador. Perdão liberta você, sempre. Autoimagem, segurança, identidade firmada, faz todo sentido isso. Quando eu vejo ela, só consigo pensar, ela tem certeza que é amada. Verdade, Gabi, isso. Ela sabe quem ela é. E as pessoas batem nela, falam mal da voz, fala que ela fala rápido, critica. Você vê que ela. Não, eu sei que eu falo rápido. Tipo assim, vocês acham que eu sei que eu falo rápido. Qual o problema? Eu falo rápido. Inclusive, eu falo rápido por causa disso, 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 e tá tudo certo.
Ela não tem essa necessidade de perfeição que a gente tem. Faz sentido, gente? Olha que interessante, isso nem estava na aula. A necessidade de perfeição vem da rejeição. Porque a pessoa que ela sabe quem ela não se importa em ter defeitos. A Júlia Vieira, eu lembro dela contar num podcast que ela tem a voz acelerada porque pequenininha, quando ela ia falar com a mãe dela falava, fala rápido, filha. E ela criou essa crença que precisava falar rápido. Olha isso, olha isso. Até a filha da Camila Vieira. Ah, e só para deixar um parênteses claro, tá? Não existe como você criar o seu filho sem crença limitante nenhuma, ok? Somos imperfeitos, tá? Não, eu não tô pregando perfeição, eu tô pregando melhorias, tudo bem? E daí ela cresceu com essa fala acelerada e um dia ela entendeu que era isso, daí ela conversou com a mãe pediu perdão, elas se perdoaram e assunto encerrado, só que ela continua acelerada na voz. E aí as pessoas foram criticar, você fala rápido demais, a gente não consegue entender pra que isso. Ela, cara, eu falo rápido, é assim, por causa disso, disso e disso, tá tudo certo. Não tem necessidade de ser perfeito, entendeu? A gente que veio do berço da rejeição é que não consegue ouvir uma crítica. Se a pessoa vira pra você e fala assim, não gostei do seu cabelo. Nossa, nunca mais eu vou aparecer nesse lugar. Nunca mais eu venho aqui. Chora debaixo da cama em posição fetal 3 dias. Por quê? Porque você não tem autoimagem estabelecida, não sabe quem você é. Faz sentido? Isso, anotem isso. A necessidade de perfeição vem da rejeição. Todo rejeitado acha que precisa ser perfeito. Todos. Todo rejeitado acha que precisa ser perfeito. Tem dificuldade de ser vulnerável, dificuldade de errar, dificuldade, entendeu? Por causa da dor que viveu. Amém? Eu gosto tanto do assunto que eu poderia ficar aqui respondendo vocês até mais tarde. Mas eu acho que a gente fechou, né? Mais alguma dúvida? Vocês gostaram do conteúdo? Gostaram da aula? Foi esclarecedor? Fez sentido aí na cabecinha de vocês? Eu acho que esses temas são profundos e alugam aquele triplex na nossa cabeça. Perguntas. Esse material temos acesso? Tem. A gente sobe a aula amanhã na plataforma, tá? Do Realize. E o material vai junto, tá bom? Aí vocês podem baixar e assistir a aula quantas vezes vocês quiserem. E aí na semana que vem eu espero vocês pra gente fazer a ferramenta. Eu já vou atacar na ferramenta mais rápido, tá bom? Fechamos? Queridas, dica para quem tá no Saradas. Visualização de vocês no final do Saradas, felizes, empolgadas, radiantes, curadas, ok? A visão de futuro, tá? Então visualizem vocês vencendo esses Saradas. Como eu falei hoje de manhã lá no grupo, não entra na perspectiva do tô morrendo, não tô aguentando, ai meu Deus, eu vou... Não, visão no futuro, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.